A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Fraudes cancelam mais de 13 mil CPFs no Maranhão. Uma pessoa morre e outra fica ferida após desabamento de laje na região metropolitana. Maranhão registrou mais de 15 mil casos de denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Clubes maranhenses se solidarizam ao Flamengo após tragédia no Rio. O Sampaio Correia coloca rival com escudo rosa e citações femininas nas redes sociais. E as últimas informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Está no ar o Jornal Central desta sexta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Sexta-feira de tempo instável no norte do Maranhão. Em São Luís, tempo bastante nublado com previsão de chuva a qualquer momento. A temperatura máxima na capital deve ser de 31 graus. Possibilidade de chuva também em Imperatriz, onde a máxima pode atingir os 33. No fim de semana, a chuva se torna mais frequente no oeste do estado, principalmente no sábado. No domingo, a chuva é mais frequente no extremo norte do Maranhão. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o desabamento de uma laje na tarde dessa quinta-feira no bairro Vila Nazaré, em Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís. De acordo com a polícia, 2 homens estavam trabalhando no posto desativado de venda de gás quando a laje desabou. Um deles, identificado apenas como Moreno, não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro trabalhador teve ferimentos na perna e foi levado para o Hospital Socorrão 2. O seu estado de saúde não foi divulgado. A polícia esteve no local para apurar as causas do acidente. Plantão policial. Em Zedoca, o nosso repórter na região, Gilvan Nascimento, tem mais informações sobre a prisão do homem acusado de espancar e violentar uma idosa na região. Davi Gomes Neves, como é conhecido, foi contido por populares e quase foi linchado após estuprar com muita violência uma idosa de 68 anos na Vila do Beque, em Zedoca. Testemunhas nos relataram que ouviram gritos de socorro da vítima, entraram na residência e o mesmo estava mantendo relações sexuais com a vítima. Ele ainda tentou se explicar dizendo que a vítima consentiu para o ato. Os populares não acreditaram na versão dele e começaram a espancar o meliante. O mesmo só não foi linchado porque a polícia chegou. A nossa reportagem conversou com o delegado Pedro Adão e ele nos deu mais informações sobre o caso. Após diligências e as oitivas realizadas aqui na delegacia, podemos constatar que trata-se do indivíduo conhecido como Davi Gomes Neves. Ele acabou sendo autuado pelo estupro por conta de ter violentado uma senhora de 68 anos ao invadir a casa dela e manter relações sexuais com a mesma mediante violência que se deu pelo meio de socos desferidos no rosto dela enquanto ele a violentava. A vítima foi encaminhada ao hospital com vários hematomas pelo corpo. Olha aí, rapaz, olha a maldade que ele fez aí, ó. Central de Notícias de Zedoca, Gilvan Nascimento. Na cidade de Imperatriz, um homem identificado como Jamilson Mendes foi denunciado após vizinhos ouvirem um disparo de arma de fogo na madrugada dessa sexta-feira. Ao chegar na residência localizada no bairro São José, a polícia apreendeu pedras de substância semelhante a crack e sachês de cocaína, além de balança de precisão. Os policiais encontraram também a ex-mulher de Jamilson, que informou que estava sendo agredida por ele. Ela deu entrada no hospital em estado grave.
Falamos na edição dessa quinta do Jornal Central que a polícia está investigando o envolvimento de franceses em possíveis furtos de objetos históricos retirados de comunidades quilombolas do Maranhão. Agora a justiça determinou a busca e apreensão desses objetos. Informações com a repórter Daniela Castro. A Polícia Civil cumpriu na quarta-feira um mandado de busca e apreensão para recuperar diversos objetos e peças de cunho histórico e arqueológico que haviam sido indevidamente retirados de comunidade quilombola no município de Bacuri. O mandado foi assinado pelo juiz Alistelman Filho, titular da comarca de Bacuri. A ordem é medida de urgência motivada por ação cautelar apresentada pelo Ministério Público, baseada em denúncia de um morador do povoado Mutaca. De acordo com o documento, todo o material estava em uma casa no povoado Portugal, localidade de Bacuri. O material apreendido foi levado da comunidade quilombola por duas pessoas, que se apresentaram como arqueólogos, um homem e uma mulher. O magistrado determinou que a diligência fosse realizada de forma que acarretasse o menor transtorno possível para aqueles que residem no imóvel indicado. De São Luís, Daniela Castro. No próximo bloco, Clubes maranhenses se solidarizam ao Flamengo após tragédia no Rio. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. 10 pessoas morreram em um incêndio no centro de treinamento do Flamengo no Rio de Janeiro. Informações com Raquel Júnior. 10 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas em um incêndio na madrugada desta sexta-feira no centro de treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. O incêndio atingiu o alojamento da categoria de base do clube. A identidade dos jovens que morreram ainda não foi divulgada, mas estima-se que tenham entre 14 e 17 anos. Os 3 feridos têm 14 e 15 anos e foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que um deles, Jonathan Cruz Ventura, está em estado gravíssimo e deve ser transferido para o Hospital Pedro II, especializado em queimaduras. Os outros 2 adolescentes, Cauã Nunes e Francisco Alves, inspiram cuidados, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. A diretoria do Flamengo ainda não se pronunciou. Funcionários do clube informaram que o treino previsto para amanhã desta sexta-feira foi cancelado. A Federação de Futebol do Estado do Rio lamentou a tragédia e disse que não há clima para a realização da partida entre Flamengo e Fluminense, prevista para este sábado. O secretário estadual de Esportes do Rio, Felipe Bornier, disse que o governo do estado vai decretar luto oficial de 3 dias. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. O Motoclube disse demonstrar sua solidariedade e dar forças aos familiares e trabalhadores que foram vitimados. O Sampaio lamentou, dizendo que sente na pele a tragédia ocorrida no centro de treinamento e se solidariza com o clube de regatas Flamengo, clamando a Deus pelas famílias que sofrem por suas perdas. Ano passado, mais de 15 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram feitas ao Disque Denúncia no Maranhão. Para combater esse crime, uma campanha foi lançada esta semana no estado. Confira na matéria de Borges Júnior. Os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes notificados pelo Disque Denúncia constam que só em 2016 foram reportados 15.707 denúncias ao Disque 100. O defensor
defensor público-geral Davi Rafael Silva Veras, do NDCA, explica. Fazer frente a essa grande mazela social que nós temos, que é o abuso sexual, a violência sexual contra crianças e adolescentes. Pensar numa atuação cada vez mais integrada dos atores dessa nossa rede de proteção e buscar eficiência nesse sistema. O que deve ser feito por meio de 3 eixos: prevenção, notificação e repressão. Nós vamos atuar naquilo que nós chamamos de prevenção, que vai significar uma capacitação aos pais, chamar a atenção para a importância do diálogo com a criança e que seja ensinado à criança e ao adolescente a autoproteção, interromper essa violação quando ela já ocorre. Temos 3 eixos de atuação: prevenção, notificação e repressão. O ônibus da Defensoria vai visitar as comunidades para a realização dos atendimentos jurídicos. Nem que essa campanha ela vai ter a participação efetiva do ônibus da Defensoria Pública, né? O ônibus vai às comunidades, faz o atendimento jurídico das pessoas e nessa ida ao ônibus está previsto toda uma programação de atendimento e de conscientização desses pais. Além do ônibus, a Defensoria vai nas escolas, para justamente buscar engajar as escolas e as creches comunitárias daquela localidade. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Borges Júnior. Política. Na política maranhense, o destaque nas últimas horas foi da despedida de Marcelo Tavares da Assembleia Legislativa. Repórter Joelson Braga. E aqui na Assembleia Legislativa, o clima foi de despedida e também de chegada. O deputado Marcelo Tavares deixa o parlamento e volta para a Casa Civil. E em seu lugar assume o deputado Edivaldo Holanda. Eu conversei com o deputado Marcelo Tavares. Com o mesmo espírito de dedicação, de gratidão ao povo maranhense, mas de muita dedicação às bandeiras que defendemos na eleição, os compromissos que assumimos com a população do nosso estado e a vontade de cumpri-los, de realizá-los, seja aqui na Assembleia Legislativa ou no Poder Executivo, auxiliando o governador Flávio Dino. Então, com muita vontade de justificar os votos que recebi na eleição passada. Mas mesmo indo para a Casa Civil, o senhor mantém uma relação muito constante aqui com o Parlamento Estadual? Sempre houve, mesmo quando eu não estava com o mandato, mas fiz questão de me fazer presente hoje, também para cumprimentar a chegada do deputado Edivaldo Holanda, que é um deputado experiente, que vai ajudar esta casa, que vai ajudar o governo do estado a fazer muito mais pelos maranhenses nos próximos anos. O senador maranhense Roberto Rocha foi escolhido líder do PSDB no Senado. Repórter Celina Mendes. Em entrevista à imprensa em Brasília, o senador Roberto Rocha, do PSDB Maranhão, falou sobre o momento político e a alternância de poder no Legislativo Federal. E há décadas o Senado, só uma força política dirigia a casa. É preciso oxigenar outras forças. E nós ajudamos isso. O PSDB foi fundamental, indispensável à vitória do senador Davi Alcolumbre à presidência do Senado. Logo após a eleição que deu a vitória a Davi Alcolumbre para a presidência do Senado, Roberto Rocha foi indicado com unanimidade pela bancada dos senadores do PSDB para assumir a liderança do partido no Legislativo. O senador falou sobre um novo desafio. Fui honrado pela bancada para liderar a bancada neste momento, nessa quadra difícil que vive o Brasil. Nós não temos como tarefa eleger o presidente do Senado. Nós não temos como tarefa eleger o vice-presidente do Senado ou a mesa do Senado. A nossa tarefa é colocar o Senado a serviço do Brasil. O Senado para o Brasil. E para isso o PSDB fez um gesto muito importante, que foi abrir mão da CCJ para o MDB, que perdeu a eleição, para que a gente pudesse construir essa unidade e essa ampla maioria para permitir que as reformas sejam definitivamente aprovadas já no primeiro semestre desse ano. Celina Mendes, Central de Notícias, São Luís. Confira a seguir. Prefeituras do Maranhão lançam concurso público com mais de 100 vagas. E ainda, fraudes suspendem mais de 13 mil CPFs no Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe.
Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços de utilidade pública. Foram suspensos no Maranhão mais de 13 mil CPFs. A Receita Federal adotou a medida após constatar fraudes nos documentos. Repórter Taliana Luiz. Uma ação realizada pela Receita Federal por meio de levantamento e cruzamento de dados verificou que 13.200 CPFs estavam irregulares no Maranhão. Os CPFs com verificações atípicas nos cadastros foram todos cancelados. De acordo com a Receita Federal, as primeiras investigações foram realizadas pela Divisão de Interação com o Cidadão da 8ª Região Fiscal em São Paulo. Dentre as irregularidades encontradas estavam a emissão de CPFs fora do horário de expediente, intervalo de inscrições menor de 3 minutos, coincidência de endereços, de datas de nascimento, nomes de pais, além da presença de contribuintes com mais de 70 anos de idade, menores de 18, ou que tinham o mesmo nome da mãe, com diferença de menos de 9 meses de diferença de idade. Segundo a Receita, os cadastros estavam sendo realizados pelo login de uma usuária do sistema localizado no interior do estado e que era ligada a uma entidade conveniada da Receita de São Luís. Taliana Luiz. Quem for pego capturando ou comercializando caranguejo-uçá no litoral maranhense pode pegar uma multa de mais de R$10 mil. Isso porque estamos no período vedado da pesca da espécie. A repórter Ticiane Chuvas explica detalhes do período vedado. São 5 dias em que a pesca, o transporte e a venda do caranguejo-uçá são proibidos no estado para que a espécie possa se reproduzir livremente. Pela lei, a espécie está protegida até o dia 10 de fevereiro. Além do caranguejo, também está proibida a comercialização do camarão. No caso deste marisco, o período de defeso vai até o dia 15 de fevereiro. No litoral maranhense, essa é a época em que as espécies do camarão branco, rosa e sete barbas se multiplicam. O período do camarão, ele é um período direto. Então, ele vai até agora, começou em janeiro e vai até dia 15 de fevereiro. Então, esse período do camarão, defesa do camarão, é um período inteiro. E o período do caranguejo, ele é fracionado, ele é de 5 dias, passa uma semana e ocorre 5 dias novamente. O secretário explica ainda que o período de defeso do caranguejo vai se repetir ainda este mês, de 20 a 25 de fevereiro, e em março, de 7 a 12 e de 21 a 26. As sanções para quem descumprir a lei são severas. A sanção é que eles são apreendidos e tanto o restaurante como a pessoa que estiver vendendo o produto é apreendido e a pessoa recebe uma multa. E a multa, ela é bastante salgada. A multa que varia aí para mais de R$10 mil. Depende do volume que tiver ou no restaurante que a pessoa estiver aportando. Prefeitura de Pedro do Rosário abre concurso com 362 vagas. Yara Mendes. Concurso da Prefeitura de Pedro do Rosário, a 289 quilômetros de São Luís. São 362 vagas para todos os níveis de escolaridade. Para motorista, técnico em enfermagem, auxiliar administrativo, assistente social, professor, entre outros. A remuneração varia entre R$ 998 e R$ 2.994. Taxa de R$ 78 a R$ 127. Inscrições até o dia 5 de março pelo site www.crescerconcursos.com.br. Da Rádio Universidade FM do Maranhão, em São Luís, Yara Mendes. Concurso público da Prefeitura de Sambaíba é publicado e oferece 115 vagas. Yandelo Souza. A Prefeitura de Sambaíba publicou o edital 01/2019 do concurso público com oferta de vagas efetivas imediatas em cargo de nível fundamental, médio, técnico e superior. A banca organizadora do concurso é o ICAP, Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa. As inscrições podem ser feitas no período de 8 até 28 de fevereiro de 2019, somente pela internet. E você pode acessar o link e o edital no site diariodebalsas.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 70 para nível fundamental, R$ 80 para nível médio e técnico e R$ 100 para nível superior. O pedido de isenção da taxa de inscrição pode ser feito nos 3 primeiros dias de inscrição, dias 8, 9 e 10 de fevereiro, conforme normas do
do item 10 e seus subitens no edital páginas 8 e 9. A prova objetiva para todos os cargos está prevista para o dia 31 de março de 2019. Este concurso tem validade de convocação pelo período de 2 anos, prazo em que quem ficar no cadastro reserva e ou excedente poderá ser convocado ou não, conforme necessidade da administração, podendo ser prorrogado por igual período. Central de Notícias. Informações do site diariodebalsas.com.br, de São Raimundo das Mangabeiras, região sul do estado, e Ângelo Souza. Confira a seguir. Sampaio Correia provoca rival com escudo rosa e citações femininas das redes sociais. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Mais de 50 famílias de Balsas denunciam ameaças de despejo na zona rural da cidade. Repórter Elcione Pereira. Moradores do povoado Castanho, zona rural de Balsas, denunciam que estão sendo ameaçadas de despejo por uma pessoa que se diz ser dona das terras. Segundo os moradores, mesmo sem apresentar uma documentação oficial, muitas casas, até uma capela, já foram derrubadas. O senhor Laércio dos Santos juntou as economias da família e comprou uma chácara de 50 hectares na localidade conhecida como Castanho, na zona rural de Balsas. Mas de um dia para o outro, viu as cercas destruídas e a casa derrubada com um trator. Segundo ele, a mando de um homem que se diz ser dono das terras onde a chácara está situada. A vítima denunciou o caso à polícia. São pelo menos 50 famílias na mesma situação. Todas elas começaram a comprar lotes de 50 a 100 hectares há pelo menos 8 anos e dizem que registraram os imóveis em cartório, mas as terras estão sendo invadidas. Segundo os moradores, estariam partindo de um homem que se apresenta como funcionário do homem que se alega ser dono das terras. Em outubro do ano passado, houve uma audiência no Fórum de Balsas entre as partes que lutam na justiça pelas terras, mas não houve acordo sobre os limites das terras. A justiça informou que determinou que fosse feita uma perícia nas áreas em questão e atualmente os laudos estão sendo analisados pelos advogados das duas partes. Depois disso, será feita uma nova audiência do caso. Central de Notícias, com informações do blog Diário de Balsas, da Rádio Cidade de Balsas, Elcione Pereira. Começou nesta sexta-feira em São Luís a campanha de vacinação antirrábica. A meta da campanha é imunizar 160 mil animais. A ação vai começar no Distrito Centro e será realizada todas as sextas e sábados, com um efetivo de mais de 200 técnicos que vão vacinar de casa em casa até o próximo mês de abril. Vamos saber agora sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Médicos aumentam a carga de antibióticos para combater a pneumonia bacteriana. Eliane Gonçalves. O presidente Jair Bolsonaro está com pneumonia. Segundo o boletim médico divulgado nesta quinta-feira, ele teve febre de 38 graus e foi feita uma tomografia do tórax. Com isso, os médicos diagnosticaram o problema. Segundo o porta-voz da Presidência da República, general Rego Barros, trata-se de uma pneumonia bacteriana. Eles fizeram os exames, tanto viral quanto bacteriano, e descartaram o viral. Então, trata-se de uma questão bacteriana. Com isso, foi preciso aumentar a carga de antibióticos que ele já vinha tomando desde domingo. Apesar do quadro de pneumonia, o presidente fez fisioterapia, caminhou pelo corredor do hospital e continua bebendo água. Segundo o porta-voz, o diagnóstico contrariou o presidente, mas ele rapidamente retomou o ânimo. Ele ficou triste, mas depois ele reverteu a chave e o relé, o disjuntor,
e se manteve firme e feliz. E vai rapidamente suplantar esse momento que está vivenciando. Minutos depois de divulgado o boletim médico, o presidente voltou ao Twitter para falar sobre sua situação de saúde. Disse que está tranquilo e que segue bem e firme. Ele também compartilhou o pronunciamento do porta-voz e pediu para que as pessoas não caiam em sensacionalismo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Esporte. No início da tarde dessa quinta-feira, o Sampaio divulgou uma arte em suas redes sociais com provocações ao Moto, seu maior rival e adversário, do próximo sábado pelo Campeonato Maranhense. Na postagem, o clube trocou o vermelho pelo rosa no escudo do Moto e tentou diminuir o adversário, se referindo com ele, abre aspas, mando de campo é delas, fecha aspas. No texto de divulgação dos setores para os times, o clube se referiu ao rival como Morto Clube, adjetivo utilizado pelos torcedores para falar do rival. A assessoria do time ainda não se pronunciou sobre o assunto. Sampaio e Moto se enfrentam neste sábado às 17 horas, horário local, no estádio Castelão em São Luís, pelo Campeonato Maranhense. O nosso repórter Jalber Pereira foi ao centro de treinamento do Sampaio Correia, onde acompanhou de perto o último treino da equipe antes da partida. De olho no Superclássico de amanhã contra o Motoclube, o time do Povo treinou na manhã de hoje no CT Carlos Macieira. O técnico Flávio Araújo ainda não definiu a equipe titular, mas as possibilidades são remotas de Rafael substituir a Moisés na zaga boliviana, ao lado de Anderson. Para o jogador, é muito importante participar de uma partida como essa. É um clássico importante, né, da cidade, né, dos maiores rivais daqui. E a gente trabalhou forte essa semana, né? A equipe está confiante, o professor, quem ele colocar para sair jogando, eu tenho certeza que vai entrar e vai dar conta do recado, e sábado a gente vai fazer um bom jogo e vai sair com os 3 pontos. Outra dúvida do técnico tricolor é no setor de meio de campo, Patrick Mota ou Medina. Caso Medina ganhe a preferência do treinador, João Felipe atuará como primeiro volante, ao lado de Dedé. Já no ataque, Edgar deve começar jogando ao lado de Samuel Samurai. A partida acontecerá amanhã, às 17 horas, no estádio Castelão. Central de Notícias com informações do esporte de São Luís, Jalber Pereira. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale diretamente conosco pelo WhatsApp 98983051572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais. No Facebook e no YouTube é Central de Notícias. No Instagram, Central de Notícias MA. E ainda no Twitter, CN Jornalismo. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina e Humberto Fernandes. E estaremos de volta na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. A todos um bom fim de semana. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.